Oi, gente, eu sou a Letícia e vamos continuar as aulas de Maxwell 1. Lembrando que o livro que a gente está utilizando como referência é o Hibbeler. Então, nessa aula, nós vamos fazer um exercício de esforços internos em vigas. Aqui, relembrando da aula passada, como que a gente traça os diagramas. Então, primeiro a gente tem que fazer a classificação estática, depois determinar as reações de apoio, calcular os esforços solicitantes até conseguir traçar os diagramas. Então, a gente vai fazer esse exercício. Esse exercício também foi tirado do Hibbeler e ele pede para a gente determinar os esforços internos ao longo da viga e traçar os diagramas. Então, vamos começar com a classificação estática. Mas, para isso, vamos simplificar a estrutura. No ponto A, a gente tem um apoio de segundo gênero, então tem duas reações, tem a reação VA e a reação HA. Já no ponto B, a gente só tem a reação VB, porque ele é um apoio de primeiro gênero. Aqui, lembrando as equações, que a gente faz para determinar a classificação estática e substituindo os valores. Na primeira equação, a gente tem que L é igual a 2 vezes o número de nós. No caso, a gente não tem nenhum nó, mais 3 vezes o número de chapas. A gente tem uma chapa só. Então, resulta em 3. Na segunda equação, B é igual ao número de barras reais, que é 0, mais o número de barras vinculares, que é 3. Então, a gente também chega em 3. E com isso, a gente determina que essa estrutura é isostática. Agora, a gente vai fazer as reações de apoio. Então, a gente tem que fazer essas cargas distribuídas ficarem pontuais para facilitar um pouco os nossos cálculos. Então, a gente vai chamar de F1 a carga triangular. Para calcular essa carga triangular como uma carga pontual, a gente vai fazer a área desse triângulo. Então, vai ser metade da base, que é x, vezes a altura, que é 100x. Com isso, a gente chega que F1 é igual a 50 vezes x ao quadrado. Agora, substituindo, o x vai ser o valor aqui total entre o ponto A e o ponto B, que é 3. Então, substituindo, a gente encontra o valor de F1 igual a 450 newtons. Agora, para a força linear, vai ser também a área desse retângulo, que é 300 vezes x. Aí, a gente substitui com x igual a 4, e a gente vai encontrar que a força 2 é de 1.200 newtons. Aí, para saber o ponto de aplicação da carga triangular vai ser a 2/3, dessa distância aí, de 3 metros, então vai estar no ponto 2, e vai ser na metade da outra seção, da carga F2. Agora, calcular as reações de apoio. Vamos fazer a somatória das forças horizontais igual a 0. Com isso, a gente encontra que HA é igual a 0 newtons. Depois, a somatória das forças verticais igual a 0. A gente tem VA mais VB, menos a força de 450 newtons, menos 1.200 newtons. Com isso, a gente não consegue ainda determinar nem VA nem VB. Então, vamos fazer o somatório dos momentos no ponto B. Então, fica menos VA vezes 3, que é a distância, mais 450 vezes 1, menos 1.200 vezes 2 igual a 0. Assim, a gente determina que VA é igual a menos 650 newtons, aí substituindo na equação de cima, VB igual a 1.000 newtons. Vamos calcular agora os esforços solicitantes. A primeira seção que a gente vai traçar vai ser a seção que o x varia entre 0 e 3 metros. E fazendo aqui o somatório das forças horizontais igual a 0. A gente determina que a normal é igual ao HA, que é 0 newtons. Depois, somatório das forças verticais igual a 0, a gente tem que menos 650, que é a força VA, menos 50 vezes x ao quadrado, que é a força devido a essa carga triangular, menos a cortante igual a 0. Com isso, a cortante vai ser menos 650 menos 50x ao quadrado. Depois, fazendo o somatório dos momentos igual a 0, a gente tem que o momento fletor mais o momento gerado pela carga triangular vai ser 50x ao quadrado vezes a distância que ele vai ser aplicado da seção,
que no caso é de 1/3 de x, mais 650 vezes x, que é o momento gerado por VA. Com isso, a gente chega na equação do momento fletor de menos 650x menos 16,7x ao cubo. Agora vamos traçar outra seção. A seção 2 vai variar entre 3 e 7 metros. Fazendo a somatória das forças horizontais igual a zero, a gente chega que a normal também vai ser zero. Depois, somatória das forças verticais igual a zero. Com isso, a gente tem que a cortante menos a força gerada por essa carga linear, que vai ser 300 vezes essa distância, né, que ela está da seção, que no caso é 7 menos x. Tudo isso igual a zero. Com isso, a gente encontra que a cortante é igual a 2.100 menos 300x newtons. Depois, somatório dos momentos igual a zero. A gente tem o momento gerado por essa carga, que vai ser a carga, né? Que é menos 300 vezes 7 menos x, vezes a distância que ela está da seção, que vai ser uma distância de 7 menos x sobre 2, porque ela é aplicada no meio, menos o momento fletor. Tudo isso igual a zero. Com isso, a gente conta que o momento fletor é igual a menos 150 vezes 7 menos x ao quadrado. Aí agora a gente pode determinar os diagramas. O primeiro diagrama que a gente vai traçar vai ser o diagrama de esforço normal. Como nas duas seções a normal que a gente encontrou foi zero, então é só uma linha no zero. Agora vamos fazer o diagrama de esforço cortante. Na primeira seção, o x varia entre 0 e 3 metros, e a gente encontrou a equação da cortante igual a menos 650 menos 50x ao quadrado. Isso é uma parábola com cavidade voltada para baixo. Então, se a gente substituir quando o valor de x é igual a zero na equação, a gente vai encontrar o valor de menos 650. Já quando a gente substitui o outro limite da seção, quando x é igual a 3, a gente substitui na equação e encontra o valor aproximado de menos 1.100. Aí a gente consegue traçar essa parábola na parte de baixo da barra, igual tá na imagem. Na seção S2, a gente encontrou o valor da cortante igual a 2.100 menos 300x. Isso é uma reta com inclinação negativa. Então, se a gente substituir o valor de 3, a gente vai encontrar um valor aproximado de 1.200 newtons. Já quando substituirmos o valor de 7 metros, a cortante vai ser igual a zero. Aí a gente consegue traçar o diagrama. Agora o diagrama de momento fletor. Na primeira seção, a gente encontrou a equação que o momento fletor é igual a menos 650x menos 16,7x ao cubo. Substituindo o valor de x igual a zero, a gente encontra o valor de zero. Já quando a gente substitui o valor de x igual a 3, o valor correspondente vai ser de aproximadamente menos 2.400. Como o diagrama de momento fletor, os valores negativos a gente coloca acima da barra, vai ficar assim o formato do momento fletor nessa seção. Na seção S2, quando o x varia entre 3 e 7, a gente encontra a equação que o momento fletor é igual a menos 150, que multiplica 7 menos x ao quadrado. Aí, se você substituir o valor de x igual a 3, encontrar um valor aproximado de 2.400 newtons. Então, a gente também negativo, também vai colocar ali no diagrama de momento fletor. E quando x for igual a 7, a gente encontra o valor igual a zero. Assim a gente termina mais essa aula. E se vocês tiverem alguma dúvida ou sugestão, podem deixar nos comentários.